Cordiais saudações, é com elevada estima que voltamos a manter o contacto consigo. Já sabe que este é o espaço de aprendizagem onde temos a oportunidade de esclarecer todas as dúvidas e aprender como cuidar da nossa saúde. O nosso tema de hoje é cólica menstrual. Para muitas mulheres, a menstruação é sinônimo de muita dor e incômodo devido às cólicas menstruais. Mais de metade das mulheres no mundo em idade fértil sofrem de cólicas menstruais, o que afeta diretamente a sua produtividade e, por consequência disso, muitas delas não conseguem fazer as suas atividades normais do dia a dia. No programa de hoje, você vai saber tudo sobre as cólicas menstruais. Para nos explicar o que acontece no organismo feminino mensalmente, convidamos, como sempre, a doutora Clayda Domingos, que vai nos esclarecer todas as dúvidas sobre o tema cólicas menstruais. Doutora Clayda, como está? Estou bem, obrigada, graças a Deus. Olá, telespectadora, junte-se a nós e mais uma vez vamos conversar. A cada edição do nosso programa trazemos a história de um personagem e hoje a Eduís vai contar a sua história, o seu dia a dia, pois, tal como ela, muitas outras mulheres da nossa sociedade que estão em idade fértil sofrem de cólicas muito fortes durante a menstruação. Convido a si, querido telespectador, e a doutora Clayda a acompanharmos a seguir o vídeo que conta a história de Eduís. A última vez que eu vi o período menstrual, passei muito mal. Esta é a Eduís, jovem de 19 anos de idade, que todos os meses sofre de cólicas menstruais e recorda-se de um dos piores dias. Acordei bem disposta, que vi o período, tudo normal, aquelas cólicas, só que depois o problema já, a dor nesse caso, a contração, começou já a agravar-se. Era o umbigo que estava a doer, a bexiga, estava enjoada, com dores de cabeça mesmo fortes, estava sem apetite, pálida, fiquei mesmo mal, não saí de casa nem nada. Eduís faz parte de 80% das mulheres que sofrem da dismenoreia, principal reclamação das mulheres durante a menstruação. Dismenoreia é o termo médico usado para designar cólicas fortes. De acordo com a Academia Americana de Médicos de Família, aproximadamente 20% das mulheres têm cólicas menstruais que são severas o suficiente para afetar a capacidade de realizar atividades diárias, como é o caso da Eduís. Naquele momento eu só quero mais estar na cama do que estar ali a fazer os trabalhos, porque as minhas dores são mesmo fortes e aquilo me limita a fazer certos trabalhos. Por exemplo, ir à cozinha, não consigo ficar ali o tempo todo parada a preparar a refeição, limpeza também, tem certos trabalhos que eu não consigo por causa das dores. Tenho dores muito, mas muito fortes. E a cólica apresenta um fator familiar, mas com este problema, possivelmente terão filhas com as mesmas dores. A maior parte das mulheres da minha família sofrem de cólicas. Como é algo hereditário nesse caso. A jovem conta que sofre de cólicas menstruais fortes durante os primeiros 3 dias da menstruação. Ela deixou de tomar a medicação para aliviar as dores devido aos mitos que ouvia que a medicação pode causar infertilidade. Antes tomava, mas depois que ouvi certos mitos que não é bom medicar, parei. Mas antes eu tomava ibuprofeno, às vezes fazia pequenos chás, por exemplo, de ervas, sim, e ingeria. Com dores fortes, Eduís vê o seu sonho de constituir uma família ameaçado pelos mitos que ouve. Será que eu vou ter uma vida normal após parto? Essas questões que me faço, né? Mas para mim eu vejo como se fosse algo normal, né? E não meti na cabeça que ter cólicas vai fazer com que a pessoa fique infértil, coisas assim. E gostaria, assim, no futuro, ter uma família, construir uma família. Estamos de volta depois de termos acompanhado este vídeo
em que Edwiges contava na primeira pessoa o seu dia a dia e a sua história, pois ela sofre de cólicas muito fortes. Doutora, por que é que sentimos cólicas? Então, Mércia, tudo começa porque o aparelho reprodutor da mulher, que é composto pelo útero, ovários e trompas, a cada mês se prepara para receber um embrião, ou seja, o óvulo fecundado. Quando o organismo apercebe-se que este óvulo não foi fecundado, ele começa a desenvolver mecanismos para eliminar esta camada que foi formada. Esta camada formada chama-se endométrio. Então, quando a mulher não tem o óvulo fecundado, ele começa a eliminar este endométrio. E o mecanismo que se usa são contrações. Depende de mulher para mulher a intensidade destas contrações. E quando ocorrem estas contrações, naturalmente a mulher vai sentir cólicas. E a Edwiges referiu no vídeo que acabamos de acompanhar que quando chega esta época em que ela fica menstruada, sente cólicas muito fortes e que não consegue fazer nada. Será que as cólicas fortes que deixam a mulher debilitada são normais? Não deve-se considerar normais, porque este processo é fisiológico. Se mensalmente, conforme eu estava a explicar antes, o óvulo não for fecundado, há de haver um movimento de eliminação desta camada interna. Entretanto, há uma substância que é liberada neste processo que se chama prostaglandina. Esta prostaglandina vai causar com que o útero se contraia e ele vai pressionar os órgãos em volta, os vasos e os nervos, daí há de vir a cólica. Nós muitas vezes descrevemos a cólica como dismenorreia primária ou dismenorreia secundária. A dismenorreia primária é aquela mais comum que ocorre nas meninas mais jovens à medida que elas vão crescendo e ela é resultante deste processo fisiológico mensal. Por sua vez, a dismenorreia secundária, ela tem por base uma doença ou uma anomalia do aparelho reprodutor. Há sempre por baixo uma doença que deve ser investigada. No entanto, se encontramos uma menina ou uma mulher que tenha dores menstruais ou cólicas debilitantes e muito fortes, é importante que ela visite um médico para rastrear a cólica ou a dismenorreia secundária. E a Edwiges referiu que muitas outras mulheres da sua família também sofrem de cólicas menstruais. Podemos considerar que as cólicas são hereditárias? Não, mas em continuidade do que eu estava respondendo anteriormente, a cólica primária não é hereditária, mas porque grande parte das mulheres passa por este processo fisiológico mensal, há cólicas. A cólica secundária, que tem como causa base uma doença, pode ser considerada hereditária. Neste caso, podemos ter exemplo de uma endometriose, um mioma. Aí podemos dizer que há alguma ligação a uma causa hereditária ou genética que possa estar por detrás desta cólica menstrual debilitante. E por temer ficar infértil, a Edwiges parou de tomar os anti-inflamatórios. Doutora, será que as cólicas muito fortes e debilitantes são um sinônimo de infertilidade? Na verdade, não devemos assumir que sim. Se a cólica for de causa primária, naturalmente não é infertilidade. Mas há algumas doenças que estão por detrás da cólica que podem sim ser causa de infertilidade. Não existe uma relação entre a intensidade da dor e a fertilidade, mas existe sim uma relação entre a doença que está por detrás e a cólica debilitante. Se a doença que estiver por detrás da cólica for causadora de infertilidade, aí sim ela pode assumir que aquela cólica debilitante é um sinal de infertilidade. Então, mulheres aí em casa devem ficar relaxadas porque cólica forte não é sinônimo de infertilidade. Mas para muitos na nossa sociedade, as consultas de ginecologia estão direcionadas apenas àquelas mulheres sexualmente ativas. Será que é verdade isto, doutora? Com que idade é que a menina pode começar a frequentar consulta de ginecologia? Bom, esta é uma tendência que nós temos no nosso país ou na nossa sociedade, mas não há uma idade estipulada para que a menina vá a uma consulta de ginecologia. O ideal seria, após o momento em que a menina nota o primeiro ciclo menstrual, ela já possa visitar um ginecologista. Isso é importante para ela porque ela vai fazer rastreio de algumas anomalias acima, a nível do seu aparelho reprodutor, vai poder ter a oportunidade de perceber como é que funciona o seu organismo e como lidar com as cólicas fortes que possam advir da menstruação.
Outro aspecto importante é que a mulher não precisa esperar para a atividade sexual para consultar o ginecologista, porque antes disso é preciso conhecer os meios de prevenção de gravidez se ela não for desejada ainda. Então, as portas dos ginecologistas são abertas a todas as mulheres, independentemente de ter iniciado a atividade sexual ou não. Doutora, a prática de relações sexuais durante a menstruação pode causar infecções? Sim, Mércia, pode causar. Se nós repararmos para a constituição do sangue que sai, ele não é somente sangue, é resto daqueles nutrientes que estavam no endométrio e parte do sangue, se já conter alguma infecção, naturalmente vai passar para o parceiro. Se nos lembrarmos que as ITS muitas vezes não têm sintomatologia aparente, o que acontece é que um dos parceiros pode já estar num processo infeccioso sem apresentar sinais e transmitir para o seu parceiro. O prudente é que neste período evitem-se as relações sexuais. Entretanto, se dependendo da comodidade de um dos lados, se optar por esta via, use sempre a proteção. Muitas mulheres são recomendadas os anticonceptivos para a interrupção da ovulação. Doutora, será que esses anticonceptivos fazem mal à saúde da mulher? Não necessariamente, ou até não. Este hábito, este costume de interromper a ovulação, normalmente deve ser feito sempre com orientação médica. Mas claro que tudo depende do objetivo que o ginecologista quer alcançar com esta interrupção da ovulação. Isto quer dizer que sempre deve ser sob monitorização médica. Doutora, muitas mulheres reclamam que na fase menstrual, além das dores que têm das cólicas, sentem as dores nas pernas e na coluna. Isto é normal? É normal. Por quê? Porque o que acontece é que a mesma substância que é liberada para provocar contrações no útero, a prostaglandina, ela também é liberada nos órgãos em volta. Tem capacidade de irradiar para o baixo ventre, irradiar para as pernas e até para a coluna. Tudo depende da estimulação da prostaglandina e ela tem a possibilidade de influenciar todos esses órgãos em volta. E a pergunta que não quer calar: como aliviar as dores menstruais? Olha, o ideal é usar anti-inflamatórios. Quando eu me refiro a anti-inflamatórios, eu falo de medicamentos comuns como o uso de ibuprofenos ou alguns desta mesma linha. Nem sempre precisa de ir ao médico. Tendo seu kit em casa ou à farmácia, pode ter disponível o ibuprofeno. Mas se perceber que o uso de anti-inflamatórios não está a ajudar na cólica, é muito importante procurar o ginecologista, porque provavelmente esteja em circunstância de uma dismenorreia secundária. Lembre-se que a dismenorreia secundária é aquela que a cólica é intensificada por alguma doença ou anomalia no útero. Muitas vezes a menstruação chega inesperadamente, principalmente para aquelas meninas ou mulheres cuja menstruação é irregular. Doutora, como é que a mulher pode fazer para lidar com esta situação? No caso em que a mulher ou menina está na escola ou no trabalho, não tem como ir logo para casa, como é que pode fazer para se ajustar a este fenômeno? Bom, a melhor saída para a menina que tenha um ciclo menstrual irregular é que ela ande sempre com um penso na sua carteira. Claro, é hábito nosso usar também uma capulana, porque se a menstruação ela vem sem data prevista, sempre pode ser surpreendida, desprevenida. Aconselho sempre a ter um penso ou um tampão, se a menina já estiver a usar um tampão, e o uso da capulana. Pode também ter na sua bolsa o anti-inflamatório, porque é muito importante que já tome o seu comprimido ao iniciarem as cólicas, de modo a controlá-las precocemente. Para a mulher já adulta é mais simples ainda. Elas sempre devem andar com o seu penso na bolsa, de modo a que não se suje ou que não fique numa situação constrangedora. Porém, o período irregular é muito constrangedor para a mulher. Eu aconselho que ela visite um médico, de modo que ajude a encontrar mecanismos para tornar este ciclo regular. E isto é simples de se fazer. Dicas muito interessantes estas. Eu espero que as mulheres que estão lá do outro lado do receptor acatem, pois é muito importante para a nossa higiene. Vamos ao nosso primeiro intervalo e voltamos já
na segunda parte do nosso programa com os mitos e verdades. Não saia daí! Você sabia que a prática de exercícios físicos, principalmente os abdominais, reduzem as dores menstruais? Os abdominais relaxam a região pélvica, reduzindo o impacto das cólicas. Todos os dias recebemos informações sobre como podemos melhorar a nossa saúde. Que quantidade de água devemos beber diariamente? Quais são os exercícios físicos recomendáveis? O que é uma alimentação saudável? Frequentemente, recebemos informações confusas e, por vezes, contraditórias. Então, como decidir o que é bom para você e para a sua saúde? Este é o programa Saúde e Vida. Temos um encontro marcado todos os sábados às 19 horas, aqui na STV. Bem-vindo à segunda parte do nosso programa. O nosso tema de hoje é cólicas menstruais. É muito que se fala sobre cólicas, sobre menstruação, que nós acabamos por ficar confusos e por vezes não sabemos o que é mentira, o que é verdade, nem como lidar com muitas informações que recebemos sobre o assunto. Por isso, vamos esclarecer agora os mitos e verdades com a doutora Clayda. A cólica menstrual tende a passar após a gestação. Este é um mito e resulta do conhecimento que nós temos que, com o andar do tempo, as cólicas vão desaparecendo. Com os primeiros ciclos menstruais, a menina sente muita dor, mas com o passar do tempo, esta dor vai diminuindo ou até chega a desaparecer. Mas ela não é influenciada pelo facto da mulher engravidar ou não, pois temos mulheres que já passaram por várias gestações e ainda continuam apresentando episódios de cólica. O consumo de Coca-Cola aumenta o fluxo menstrual. É um mito. A ingestão de Coca-Cola não interfere no fluxo menstrual. O conselho que se dá, muitas vezes, para evitar a Coca-Cola quando está menstruada, é porque a Coca-Cola contém cafeína. E a cafeína torna a mulher irritável e um bocadinho agitada. Faz com que ela fique intolerante a este período menstrual. Mas, de modo algum, ela está relacionada com o fluxo ou as contrações uterinas. No verão, as mulheres sentem menos cólicas devido à pressão do calor. É verdade. O que acontece é que quando a mulher sente frio, os vasos em volta do útero, eles se estreitam. E quando há este estreitamento, a irrigação ou passagem do sangue e oxigênio é dificultada. E quando isto acontece, há a liberação desta prostaglandina que dura muito tempo no útero, provocando essas contrações que vão ser bastante intensas. O contrário acontece quando há calor. Os vasos tornam-se mais dilatados, o fluxo sanguíneo melhora e a prostaglandina fica menos tempo estimulando o útero. Comer chocolate preto ou amargo diminui a intensidade das cólicas. É um mito. O chocolate, mesmo contendo cafeína, não influencia na intensidade das contrações. Apenas influencia no humor desta mulher. E se ela estiver com o humor alterado, fica irritada, sensível, com sensação de aumento das cólicas. Mas o chocolate não interfere na intensidade das cólicas. A tensão pré-menstrual existe. É verdade. A TPM, ou seja, a tensão pré-menstrual, existe e é um facto, mulheres. Ela decorre das alterações hormonais que acontecem previamente ao surgimento da menstruação. E de mulher para mulher pode variar. Irritabilidade, mal-estar geral,
dores, alteração do humor. Mas sim, é verdade. Cada mulher tem que saber como lidar com a sua TPM. Realmente são muitos os mitos que giram em torno do tema cólicas menstruais e aqui no nosso programa você tem a oportunidade de esclarecê-los com a ajuda da doutora Clayda. Mas, para já, vamos ao nosso segundo intervalo e voltamos já. Todos os dias recebemos informações sobre como podemos melhorar a nossa saúde. Que quantidade de água devemos beber diariamente? Quais são os exercícios físicos recomendáveis? O que é uma alimentação saudável? Frequentemente, recebemos informações confusas e, por vezes, contraditórias. Então, como decidir o que é bom para você e para a sua saúde? Este é o programa Saúde e Vida. Temos um encontro marcado todos os sábados às 19 horas aqui na STV. Estamos de volta e para você que só agora ligou a sua TV, este é o programa Saúde e Vida e hoje estamos a falar sobre cólicas menstruais. E porque você, querido amigo telespectador, é a alma do nosso programa e neste espaço você tem a oportunidade de interagir diretamente e deixar ficar as suas perguntas, vamos à rubrica Saiba Mais e responder as dúvidas dos nossos telespectadores com a doutora Clayda. Olá, eu sou Matilde Manhissa. Gostava de saber se cólicas fortes é um indício de miomas. Matilde, nem sempre cólicas fortes são sinal de mioma. Não há relação entre a intensidade da cólica e o mioma. Mas, se a mulher tiver um mioma, provavelmente um dos sintomas do seu mioma serão cólicas fortes. Olá, boa tarde. Meu nome é Dorca Argentina. Eu gostava de saber se existem remédios tradicionais que eliminam cólicas. Dorcas, embora já haja interação entre a medicina convencional e a tradicional, não podemos afirmar com certeza que existem tratamentos tradicionais para as cólicas. O ideal é usar aquilo que já foi experimentado, que são estes medicamentos anti-inflamatórios disponíveis nas farmácias ou depois de uma receita médica dada na consulta de ginecologista. Olá, meu nome é Amina Selemani. Eu já tive cólicas e passaram normalmente. A minha questão seria, será que futuramente eu voltarei a ter cólicas? Bem, Amina, o curso das cólicas é mesmo este. Após algum tempo, elas desaparecem. Mas também é difícil dizer se elas poderão voltar. O ideal é que neste momento não se preocupe se elas voltam ou não e vai curtindo este momento sem as cólicas. Olá, chamo-me Yasmin. Eu gostaria de saber se o consumo de açúcar durante o ciclo menstrual acaba causando coágulo nas mulheres, o que possivelmente pode agravar as cólicas menstruais. Obrigada. Não é verdade, Yasmin. Não há relação nenhuma entre os coágulos e as cólicas. Por sua vez, os alimentos doces não têm como gerar os coágulos. Eles podem alterar o nosso humor, a nossa sensibilidade, mas não podem provocar os coágulos. E estes mesmos coágulos, eles não estão relacionados com a ocorrência das cólicas menstruais. As cólicas, muitas vezes, são as contrações que o útero faz no processo de liberação do endométrio. Olá, chamo-me Celeste de Olinda. Gostaria de saber se é verdade que quando uma mulher tem cólicas fortes, tem possibilidade de não engravidar? Então, Celeste, nem sempre as cólicas fortes são sinônimo de infertilidade.
que acontece é que nós devemos investigar qual é a causa desta cólica forte. Se lembrar, no início do programa, eu falei da dismenorreia primária, que é aquela cólica que ocorre no início da menstruação, que não tem relação nenhuma com alguma doença. Quando falamos da cólica secundária ou da dismenorreia secundária, eu associei ela a algumas doenças do aparelho reprodutor, seja endometriose, mioma, quisto, por aí adiante. Em casos de mulheres que têm endometriose, uma das características da endometriose é a cólica muito forte. E a semelhança disso, ela também tem dificuldade em engravidar. Portanto, muitas mulheres com endometriose são mulheres que muitas vezes aparecem na consulta de infertilidade. Para trás ficou a rubrica Saiba Mais, e porque o nosso compromisso é ajudar-lhe a cuidar da sua saúde, confira a seguir o vídeo de sugestão alimentar que as mulheres podem consumir quando estiverem menstruadas. Conheça os alimentos que não podem faltar no seu cardápio. Frutas. A banana é uma das melhores fontes de potássio e também contém B6 e outras vitaminas que ajudam a aumentar o seu humor. Ela também ajuda a regular os movimentos intestinais, algo com o qual muita gente sente quando está menstruando. Legumes. Os vegetais verdes são ricos em cálcio, magnésio e potássio. Aliviam e ajudam a prevenir dores menstruais. Esses minerais podem ajudar a aliviar as tensões e relaxá-la. Os vegetais verdes também ajudam com irritabilidade e contêm altas quantidades de vitamina K, o que é necessário para evitar hemorragias excessivas e coagular o sangue. Feijões. O alto teor de fibras em feijão e ervilha ajuda a reduzir a congestão e câimbras. A fibra extra também ajuda a reduzir a constipação e a diarreia. As leguminosas também contêm níveis elevados do complexo de vitamina B, que previne cólicas e fadiga naquela época do mês. Água. A água promove movimentos regulares e suaves no intestino, o que ajuda a reduzir a estagnação na área abdominal, uma preocupação comum antes e durante a menstruação. Folhas verdes. Alimentos como espinafre e couve são os melhores quando você está menstruando porque estão cheios de ferro que se perde quando você está menstruando. Esperamos que estas dicas possam lhe ajudar a diminuir a intensidade das dores durante a menstruação. Mas são instantes finais do nosso programa. Doutora Cleida, muito obrigada pela sua presença. De nada, Mércia. Foi um prazer estar no seu programa. E você, telespectador, foi um prazer estar na sua casa. Até a próxima semana, no mesmo horário. Por hoje é tudo. Muito obrigada pela sua atenção e pelo carinho da sua audiência. O nosso próximo encontro está marcado para próximo sábado, aqui no mesmo canal de sempre. Já sabe, cuide sempre da sua saúde. Tchau, tchau.